Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. É um prazer, como sempre digo, estar com vocês para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante, tão presente na vida do ser humano, desde que o ser humano se entende por gente. E mais adiante, em um outro vídeo, nós vamos falar sobre a história da mediunidade. E vocês vão ver que ela está presente desde sempre, nas civilizações antigas e na Bíblia também, ok? Mas não se esqueçam de assinar, de se inscrever no canal e de clicar no sininho de notificações, para que quando postarmos um vídeo, você seja avisado. E, se possível, compartilhe o vídeo, porque quanto mais gente conhecer, se inscrever, mais terão acesso a essas informações. Ok? Agradeço a todos. Bom, o vídeo anterior eu estava falando a respeito de reunião mediúnica, a equipe da mediúnica. Então, eu disse que o ideal, a meu ver, obviamente, é como eu prefiro participar ou trabalhar numa equipe mediúnica, no máximo com 10, 12 pessoas. Né? Porque, como eu disse também, favorece o fortalecimento de um vínculo de amizade, e o vínculo de amizade é fundamental para que haja confiança entre todos os participantes, e principalmente aqueles que têm mediunidade consigam se soltar. Né? E porque não é fácil, né? Você abrir a boca e falar uma coisa que está vindo à sua mente, que no começo você não sabe exatamente se é seu, se não é, né? E tem muito receio até que você começa a se dar conta que é muito importante que você fale, não importa se é seu ou não, e você começa a liberar. Né? Então, a amizade, a confiança, a espontaneidade é muito importante num grupo mediúnico para que todos se sintam plenamente à vontade, e os médiums à vontade para treinarem a mediunidade, ou seja, se permitirem expressar aquilo que está vindo à mente sem nenhum receio de crítica, de nada. Né? Porque depois que a reunião mediúnica cessa, aí vai se avaliar o trabalho, vai se conversar sobre aquilo que veio, vai se estudar as comunicações, e, obviamente, isso com o objetivo de aprimoramento, tanto dos médiuns como do grupo mediúnico, da equipe, né, para que, se aperfeiçoando, possa ir se promovendo no trabalho mediúnico, porque há promoção no trabalho mediúnico, né, há graduação no trabalho mediúnico, mas os espíritos, né, eles precisam perceber que há um esforço de toda a equipe em direção tanto ao autoaprimoramento como ao aprimoramento da própria equipe. Mas do ponto de vista espiritual, o que é que compõe, que elementos compõem uma equipe mediúnica, né? Do ponto de vista da equipe espiritual. Então, André Luiz descreve, ele fala sobre isso. Normalmente tem aquele que se responsabiliza pela coordenação do trabalho, do ponto de vista espiritual, seria o coordenador espiritual do trabalho, ou mentor espiritual do trabalho, o nome que você queira dar, isso não é tão importante. Então, esse espírito é um espírito de um teor evolutivo maior, né, um pouco maior, de mais conhecimento, que entende, do ponto de vista técnico, daquilo que ocorre numa reunião mediúnica, e ele está apto a coordenar aquela equipe espiritual. Né? E, além deste, tem aqueles que colaboram no desenvolvimento do trabalho, colaboram no acolhimento dos espíritos, permanecem ao lado, dando suporte,
quando são espíritos sofredores, quando são espíritos muito perturbados, quando são espíritos tomados de ódio, de revolta, eles permanecem ali, ao lado, né, criando um campo de auxílio, de acolhimento, mas, quando necessário, de contenção também, para que o espírito não possa, no caso daqueles revoltados, dominados pelo ódio, não possam fazer o que eles desejam, né? Mas sim se permaneçam restritos, né, a um patamar de comunicação para que eles possam receber a ajuda, ou seja, serem auxiliados, tanto pela equipe espiritual como pela equipe dos encarnados. Então tem esses amigos espirituais que ficam assim, tem os enfermeiros, né, aqueles que estão ali, inclusive com macas, né, prontos para acolher os espíritos que entram em sono hipnótico, para levá-los ou para enfermarias ou para o hospital espiritual, onde eles continuarão o tratamento, né? Existem aqueles que são os guardiões, né? Espíritos responsáveis para, inclusive, retirar algum que esteja querendo extrapolar, né? Então, eles exercem. Obviamente, ele não é segurando propriamente pela força física, mas é pela força mental, pela força espiritual, pela autoridade espiritual. Então, esses espíritos se acham presentes, fazendo esse tipo de atuação. Então, tem os chamados guardas, né, que compõem uma equipe circundando o próprio trabalho, né? Eles, obviamente, não é um dando a mão ao outro, né, como, digamos, um cerco, não. Mas são espíritos responsáveis pela manutenção de uma barreira magnética, para que só entre ali aqueles que recebem a permissão para entrar. Isso pode ser furado? Pode. Mas quando é que fura? Quando tem algum componente ou vários componentes da equipe de encarnados que não estão bem do ponto de vista psíquico, psicológico, afetivo, que não estão cuidando, não estão se cuidando do ponto de vista espiritual. Então, eles criam brechas pela forma de funcionamento nessas barreiras. E aí os espíritos guardiões, eles têm que se esforçar muito mais para corrigir e, se possível, impedir que aquela brecha aconteça, né? Então, uma vez, a gente estava fazendo um trabalho, a gente vinha fazendo irradiação para uma área que tinha sido um quilombo, né, e onde houve muitas mortes, né, por lutas com as forças do Estado que estavam a serviço dos senhores escravocratas, iam lá com o propósito de retomar os antigos escravos, né? E certamente os quilombolas não queriam isso. Então haviam batalhas e muita gente morria, tanto do lado das forças constituídas pelo Estado, como do lado dos quilombolas, e muito sofrimento. E a gente ficou irradiando para uma dessas áreas que a gente sabia, já tinha identificado, que havia muita dor ali ainda, havia muitos espíritos que permaneciam presos àquela história, muito embora alguns séculos já haviam se passado, né? E a gente foi auxiliando. E um dia a gente se descuidou um pouco, colocamos uma música que não era muito adequada, aquilo estabeleceu uma comunicação ou uma conexão muito mais forte com o plano espiritual, que exigiu dos guardiões, dos espíritos responsáveis pela mediúnica, um trabalho intenso, né, para
impedir que houvesse uma invasão. E aí, naquele dia, a reunião mediúnica ela foi encerrada pelo próprio plano espiritual. E aí eles solicitaram que nunca mais fizéssemos aquilo, né? Porque a conexão que havíamos estabelecido tinha sido extremamente abrupta e muito forte, criando uma brecha em toda a defesa, e um grupo enorme daqueles espíritos em sofrimento tinham sido evocados, né? E haviam tentado entrar. E o desequilíbrio deles, em termos de sofrimento e de revolta também, seria terrível para o próprio trabalho, né? Tanto que foi encerrado por eles. E aí a gente nunca mais repetiu aquela façanha, né? Ou seja, aprendemos com a experiência. Então, a equipe espiritual, ela está atenta. Porque são eles realmente que sabem quais os espíritos vão se comunicar, né? A gente coloca nomes na irradiação, ou seja, temos uma lista de irradiação com uma certa quantidade, né, de pessoas para as quais se faz a irradiação, a oração à distância, e eles têm um trabalho com essas pessoas no sentido de auxiliá-las de acordo com suas necessidades evolutivas, obviamente. Não somos nós que estabelecemos o tipo de ajuda, porque eles sabem quais as necessidades evolutivas daqueles para os quais nós fazemos a irradiação. Como eles sabem também em relação a nós, muito mais do que nós sabemos, porque eles têm acesso às nossas fichas espirituais, né? Que é o programa com o qual nós nos comprometemos antes de voltarmos para a vida física. Então, esses são os componentes, né? Além desses, tem aqueles que acompanham os espíritos que vão se comunicar, né? E acompanham durante toda a semana. Alguns dias antes já levam para a casa dos médiuns, né? Para que haja o estabelecimento de um rapport energético, fluídico, mental, psicológico entre o médium, né, e o espírito que vai se comunicar na reunião mediúnica, que vai ser realizada daí a 3, 4, 2 dias. Né? E esse contato prévio é importante, porque vão se estabelecendo os fios que possibilitam a comunicação na reunião mediúnica. Pode haver a comunicação sem isso? Pode até haver, né? Mas aí há um cuidado para que não seja nada abrupto, para que não interfira sobre a saúde, né? Sobre a parte psíquica do médium. Ele vai acolhendo aqueles pensamentos e aí, quando chega na hora, naturalmente vão se estabelecendo as conexões e aí o pensamento do espírito flui através do corpo espiritual, através do psiquismo, afetando as zonas da fonação. E aí o médium transmite a comunicação. Em outra oportunidade, eu vou falar sobre os tipos de mediunidade, né? E quando estiver falando sobre psicofonia, psicografia, os tipos de médiuns de psicofonia e de psicografia, né? De acordo com a condição psíquica de cada um, para que a gente possa entender que não é do mesmo jeito para cada médium. Né? Então, esses são os elementos, né, os componentes da equipe mediúnica. Vai um pouco além disso, né? Mas, pelo menos por enquanto, é suficiente para que a gente vá estabelecendo, né, a ideia mais precisa de uma atividade mediúnica. Então, um grande abraço para vocês.
Estejam bem, estejam em paz e até o nosso próximo encontro.